Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma etapa da Quinta Flavir, a Feira Literária das Águas Virtuosas, que é realizada pela Livraria Estação Mercado do Livro, com apoio do Vagão 98 de Lambari e diversos apoiadores que nós vamos conhecer a seguir. Até o dia 16 de maio, serão mais de 40 atrações artísticas e culturais promovidas em parceria com algumas das principais associações e entidades culturais do sul de Minas, reunidas em homenagem à nossa querida escritora, astro maior da literatura brasileira, mineira, Conceição Evaristo, que estava com a gente aqui agora há pouco, dando um alô para a Aline, que vai falar com a gente logo mais. A Flavir 2021 tem 3 novidades na programação. Primeiro, uma programação totalmente online e gratuita, por conta dos tempos de pandemia, para aliviar a nossa barra de ter que ficar em casa, de ter que viver em isolamento, para preservar as nossas vidas, para preservar as vidas dos nossos queridos. A feira circula também virtualmente por 6 cidades, um negócio inédito e que foi inspirado no Abril Poético, do pessoal de Conselheiro Lafayette, do Grupo Lesma. Eles fazem isso há muitos anos e a Flavir esse ano fez pela primeira vez e teve que fazer online por circunstâncias do momento. A feira passa por Lambari, que é a cidade de origem da feira, São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Três Corações e Varginha nesses 10 dias, desde o dia 7 de maio, e vocês podem acompanhar tudo que já rolou na Flavir no YouTube da Livraria Estação Mercado do Livro. Se tiver dificuldade para lembrar o nome, entra lá no site www.flavir.org, que lá estão, bem na capa do site tem um link assim, Maratona Flavir. Você pode saber tudo que já aconteceu, pode acessar nossa programação para saber o que tem por aí, porque tem muita coisa boa até domingo. E, além disso, a Quinta Flavir apresenta um panorama inédito sobre os conflitos em torno das fontes hidrominerais do circuito das águas sul-mineiro. As águas são um grande assunto do século XXI. Né? As disputas em torno das águas que vão se travar, estão começando, que já se insinuam no Brasil, são um grande assunto do século XXI. E a Quinta Flavir, sendo uma feira de Lambari, de uma cidade que participa do Circuito das Águas, coloca em campo, então, uma programação intensa de debates a respeito dos aspectos políticos, dos aspectos culturais do uso das águas hidrominerais e também das disputas pelas águas no século XXI. A gente tem uma parceria também muito interessante com a editora Peirópolis, que é uma editora dedicada ao universo cultural brasileiro, né? A Peirópolis publica todas as minorias, a Peirópolis publica tudo aquilo que a cultura vai deixando um pouco de lado. É uma parceira muito preciosa. E entre os autores que ela publica, nós temos a obra completa da Henriqueta Lisboa, que é uma autora muito importante no Brasil do século XX, que nasceu, por acaso, em Lambari. Há muita gente importante que nasceu no sul de Minas e a Peirópolis, assim como a Quinta Flavir, destaca isso, põe em campo, traz essas pessoas para conversar com a gente. Então, a Peirópolis publica e está colocando em desconto agora. Você pode comprar, durante a Flavir, você pode comprar a obra completa da Henriqueta Lisboa com desconto de 40%. É o maior desconto para esse texto já oferecido no mercado editorial. A Flavir, associada com a Peirópolis, está oferecendo um preço para vocês, público da Flavir, menor do que a Amazon. Nós estamos, durante 10 dias, humilhando a Amazon. Beijo para o Jeff Bezos. E, além disso, também, a Peirópolis está oferecendo para a gente um livro grátis, um e-book grátis a cada dia da feira. Vocês podem entrar nas redes sociais do Vagão 98, nas redes sociais da Estação Mercado do Livro e pegar lá o voucher para baixar o seu livro gratuito. Tem um título por dia durante todos os 10 dias da Flavir.
Vocês precisam aproveitar isso, porque Peirópolis é uma grande editora, é uma editora das culturas populares brasileiras. Bom, a Quinta Flavir, nessa questão da itinerância, né, de passar por 6 cidades sul-mineiras, ela tem o apoio de instituições e de artistas de cada cidade da nossa itinerância. Então, nós temos como parceiros da Flavir a Associação Cultural Confraria Poética Marginal, o Compoema, que é de São Paulo, que além de ter apresentado um sarau na nossa programação, que você pode pegar no YouTube, também apresentou, ou melhor, também tem feito as nossas transmissões principais aí via internet, são eles que operam hoje as tecnologias aí para a gente estar ao vivo com vocês nessa noite. O Grupo Unis de Varginha, e que está presente em todo o sul de Minas, certifica todas as atrações da Flavir para efeitos de acadêmicos através da extensão comunitária. Temos também como parceiros, um grande parceiro, a Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, a APSUL de Varginha, que nesse ano vai discutir com a gente um livro que eles lançam todo ano eles lançam um livro lá em Varginha com os autores locais, num negócio assim da APSUL com a Fundação Cultural, e a cada ano é um gênero literário diferente. Já lançaram autores de crônica, de poesia. Esse ano, um livro de contos. E a gente conta com a pessoa que trouxe também o Rony Peterson, um grande ambientalista, defensor do Rio Verde. Está terminando de fazer a quinta expedição do Rio Verde. Ele é um cara que percorre assim o leito do Rio Verde através do sul de Minas, denunciando todas as agressões ao rio. Uma figura muito bonita que a pessoa traz para a programação da Flavir na sexta-feira. Temos também como parceiros que fizeram uma tarde muito deliciosa hoje. Hoje nós tivemos uma tarde lírica, tivemos um sarau com os alunos de um colégio de Caxambu e também do Instituto Federal aqui da região, homenageando a Conceição Evaristo. Um registro belíssimo que vocês devem assistir e está lá no canal do YouTube da Livraria Estação Mercado do Livro. Eles são responsáveis pela nossa presença em São Lourenço. Toda a programação local foi elaborada com parceria do Grupo Literário Fonte das Letras. A ONG Nova Cambuquira, de Cambuquira, é também nossa parceira e é responsável pela curadoria de toda a nossa programação sobre o conflito em torno das águas. Temos muitas atividades em torno disso. Já tivemos ontem, na programação de ontem, debate de manhã e de tarde a respeito do que é que está acontecendo com as águas no sul de Minas. São debates importantes que vocês devem estar de olho e eles têm o ápice no encerramento da feira, quando a gente vai ouvir o Ailton Krenak falar sobre os conflitos, sobre as bacias, sobre os conflitos ambientais e sobre como a cultura indígena, Ailton Krenak, maior liderança indígena da América do Sul, vai falar com a gente na conferência de encerramento sobre o papel das culturas indígenas no Brasil de hoje. Temos também como parceiros a Academia Caxambuense de Letras, que trouxe atrações incríveis e que tem uma programação aí vindoura, vai chegar nos próximos dias na nossa Flavir. Temos também a Liga Ecológica Santa Matilde, de Conselheiro Lafayette, o Grupo Lesma, que nos inspirou na questão da itinerância pelo sul de Minas. Temos como parceiro também a Fundação Cultural de Varginha, que está divulgando todas as nossas atrações através da rádio e da TV pública deles. E temos também o grupo Vírus Poético, que já participou de outras edições do Abril Poético e também da Flavir, e que é um grupo de 3 corações que leva poesia e música para os lugares públicos, que leva poesia e música para o ônibus, que leva poesia e música para a internet. Bom, estamos nos aproximando do momento de ouvir a professora doutora Aline Arruda. Ela fala maravilhosamente bem sobre a obra e sobre a vida da Conceição Lisboa, da Conceição Evaristo, da nossa autora homenageada. Confundir Henriqueta Lisboa, autora lambariense, com Conceição Evaristo, nossa autora homenageada desse ano. Esses mineiros fulgurantes da literatura brasileira. E eu destacaria aqui, antes de a gente passar para a nossa atração do momento, para a nossa conversa com a Aline Arruda, eu destacaria, para homenagear todos os autores
estão passando pela Flavir, autores do cinema, autores do teatro, autores da literatura, autores de pensamento, autores indígenas, autores negros, autores, enfim, de cursos de arte e educação para criança. A programação está incrível, vocês precisam acompanhar. Mas eu destacaria, para homenagear a todos, os 5 principais autores que nós conseguimos reunir para essa edição, e eles têm uma qualidade em comum. Assim como nós que promovemos a Flavir, são 5 mineiros. Primeiro, a nossa autora homenageada, Conceição Evaristo, uma mulher negra nascida em Belo Horizonte em 1946, que nasceu em uma favela de Belo Horizonte, que se tornou uma das maiores autoras da literatura brasileira contemporânea. E ela não fez só isso, ela se tornou uma das principais autoras da literatura brasileira contemporânea, defendendo o seu povo, trazendo para o campo da literatura a memória dos negros brasileiros. Nós vivemos uma semana particular, a semana do 13 de abril, da abolição da escravidão no Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão. Uma vergonha que a gente precisa discutir. A própria Conceição disse na sua conferência de abertura da feira: o brasileiro não põe o dedo na ferida. Ele até admite que tem racismo no Brasil, mas ele não admite alterar os seus comportamentos racistas para que deixe de haver racismo no Brasil. Ela que diz isso em defesa dos negros, em defesa das mulheres negras, principalmente. Ela que é uma das principais autoras da literatura brasileira. Prêmio Jabuti de 2015, considerada pelo mesmo Prêmio Jabuti, principal prêmio da literatura brasileira, como personalidade literária de 2019, mineira, de Belo Horizonte, mulher, negra. Além dela, a gente tem também na conferência de encerramento Ailton Krenak. Ailton Krenak, a maior liderança indígena da América do Sul. E ele vem contar para a gente, não vem se orgulhar disso, ele vem contar para a gente como é que funciona para a cultura indígena a relação com as águas, a relação com as árvores, a relação com a natureza. Ailton Krenak é também um grande nome mineiro da feira literária, e é para a gente lembrar que há mineiros incríveis circulando pelo mundo. Temos também a Aline Pachamama. Aline Pachamama também é uma mulher indígena de descendência puri. O povo puri já foi considerado extinto pelos esforços colonizadores que marcam a história do Brasil. Mas, no entanto, eles estão vivos, documentando a própria história, documentando a própria língua. E a Aline Puri vai falar para a gente também, lá desde o coração da floresta, nas terras altas da Serra da Mantiqueira, ela vai dizer o que é que a cultura indígena tem a oferecer para a gente. Como é que ela nos ensina a recuperar uma relação com a natureza. A Aline, também nossa autora homenageada. Nossa autora, não, a autora também, porque escreveu livros, mas principalmente a pessoa humana que é responsável pela preservação das florestas no sul de Minas. Então, tem que representar isso tudo, não é pouco. Temos também PMC, mineiro, de Belo Horizonte. PMC é um dos nomes principais do hip-hop, do nascedouro do hip-hop nacional dos anos 80, quando ele estava assim, no momento mais alto da carreira, fazendo rap com bandas do mainstream, né, com rappers também de grande repercussão nacional, como Sabotage, e tocando músicas com bandas como Charlie Brown Jr. O que ele fazia com isso? Ele ia para as extintas FEBEMs de São Paulo alfabetizar. Incomodava ele que houvesse meninos negros, altos e válidos, com 16, 17, 18 anos, presos e que nem sabiam ler. Ele foi lá ensinar o letramento, ensinar o conhecimento do mundo, ensinar uma leitura podia ser importante para alguém que vive em São Paulo, uma metrópole, uma das maiores metrópoles. E o PMC vem até a gente, então, com 3 cursos que vocês podem conferir
na agenda da Flavir. E, além dele, temos também, eu já ia dizer o poeta, mas é o ator que interpreta o poeta, João Signorelli, vai apresentar para a gente no sábado, 21 horas, Os Três Últimos Dias, o Desassossego de Fernando Pessoa. Ele, nesse momento de vida e morte no Brasil, ele nos traz, interpreta esse poeta português num texto que é uma profunda meditação sobre a vida e a morte a partir do ponto de vista e da obra de Fernando Pessoa. Dessa maneira, Flavir homenageia a língua portuguesa, homenageia a poesia e homenageia o teatro brasileiro, através do João Signorelli, grande figura, amorosa, que vai estar com a gente no sábado, 21 horas. Bom, é chegado o momento, então, depois de vocês saberem que a Flavir traz mineiros da pesada para o debate, para o pensamento, da literatura e das artes, é o momento, então, de a gente ouvir primeiro e depois conversar com a professora doutora Aline Arruda. Aline Arruda é uma estudiosa das obras de Carolina de Jesus e de Conceição Evaristo, e é também amiga da Conceição. Estávamos falando aqui um pouquinho mais cedo nos bastidores, a Conceição comemorou vivamente essa palestra da Aline, que vai acontecer adiante, e o bate-papo com a gente depois. A Aline já lecionou no Instituto Federal de Inconfidentes, aqui no sul de Minas, também já passou pelo Instituto Federal de Três Corações, de onde eu falo essa noite, e hoje ela atua no Instituto Federal de Contagem, lá na região de Belo Horizonte. Ela está pertinho lá da Conceição, que também está passando um isolamento lá na região de Belo Horizonte. A Aline é professora e escritora, e, entre outras obras, ela organizou o livro memorialístico e Resistência, sobre a obra de Carolina de Jesus. Ela também escreveu um capítulo no livro Literatura Afro-Brasileira, Abordagens em Sala de Aula. Ela também organizou Escritura no Feminino, Aproximações. Ela é uma entusiasta da obra e da vida de Conceição Evaristo. Ela fala de Conceição Evaristo com paixão. Paixão é a nossa última moeda cósmica, né? Tem aquela coisa dos poetas que diz, né? Seja eterno enquanto dure, seja eterno enquanto dure, mas não dura. Mas, ao mesmo tempo, no caso da Aline, sim, é uma paixão duradoura, uma paixão que se confunde com amor. E ela fala com paixão, ela fala com amor da obra da Conceição Evaristo, e através dos afetos da obra da Conceição, que a Aline sabe entender com muita intimidade, a gente passa agora a nos aproximarmos mais da obra da Conceição. Porque o que a Aline faz é fazer na gente vontade de ler a obra da Conceição. Então, meus amigos, minhas amigas, preparem seus corações para ouvir uma declaração de amor, um discurso apaixonado e muito erudito também a respeito da obra e da vida de Conceição Evaristo. Vamos ouvir agora um pouco da Aline Arruda, que a seguir entra aqui com a gente para conversar sobre a obra de Conceição Evaristo. Vamos lá, vamos ouvir a Aline Arruda. E o que você leu, entendeu? Hidroterapia sulfurosa, terrosa, carbogasosa, alcalina mineral. Vale de água no rio, mina ciborgue radioativa, secando a nascente. Então, eu nominei minha fala como projeto literário de Conceição Evaristo, porque a gente vê hoje claramente como essa escritora, né, tão já conhecida e reconhecida no Brasil e fora dele, está aí galgando, né, um espaço muito grande, e a gente sabe também que ela quer ser escritora, né, se posiciona como uma escritora militante, uma escritora muito importante nesse cenário, talvez uma das mais importantes escritoras hoje, talvez não, uma das mais importantes escritoras hoje da literatura brasileira, né? A Conceição Evaristo é esta figura linda aqui, né? Ela nasceu em Belo Horizonte, em 1946, né?
viveu a infância numa favela que hoje não existe mais aqui na capital, uma favela chamada Pendura Saia, que depois eles foram desfavelizados, né? Houve uma gentrificação, hoje é um bairro nobre lá, e essas pessoas, aquela história, né? Vendem suas casas para o governo, né? E são retiradas de lá e marginalizadas literalmente, né? Vão para as periferias da cidade. A família dela até hoje mora em Contagem, né, na Grande Belo Horizonte, num bairro, então, muito mais longe do que onde era a favela onde eles moravam, muito mais perto do centro, né, enfim. A mãe lavadeira, né, é uma família bem, bem pobre. Conceição cresceu ali rodeada de irmãos, né, vários irmãos e irmãs. Ela foi morar com uma tia e ela começa, então, a estudar, né, com essa tia, com esse tio. Ela tinha uma condição um pouco melhor e ela sempre gostou muito de estudar, né. Conceição, então, vai trilhar a sua vida, a sua carreira, através de bastante, infelizmente, o racismo cotidiano e estrutural que a gente vive, né? Ela conta um depoimento que depois posso passar para vocês, no Literafro, que é o nosso portal do nosso grupo de pesquisa aqui da UFMG. Ela conta um depoimento de um evento em que nós fizemos aqui em Belo Horizonte em 2009, já eu mostro um pedacinho, em que ela conta como foi a infância nessa escola, a infância pelo racismo, né? A escola já era separada, né, nessa época, é uma escola que fica num bairro importante, Belo Horizonte, para quem conhece, na região da Savassi, né? Até hoje uma escola de uma construção muito bonita, né? Abrigava já uma escola pública, mas abrigava também famílias, né, importantes, muitas celebridades estudaram lá, e já era separado pelo andar, né? Em um andar tinha lá as turmas que competiam e que dançavam, participavam dos eventos, competiam em feiras, né? E no outro andar os alunos mais pobres, os alunos que não mereciam atenção devida da direção e até dos professores, né? Então, ela estuda nesse ambiente, né? Ela já se reconhece negra, tem uma consciência étnica e racial ali muito importante, que vai passar depois para a literatura. É interessante a gente pensar na biografia da escritora, uma escritora que diz que escreve a sua vivência, né? Ela tem um conceito que ela chama de escrevivência, em que ela desenvolve exatamente essa habilidade dela, né? E aí, depois de já adulta, ela se muda para o Rio de Janeiro, onde está radicada até hoje, né? Passa num concurso para o magistério, lá da Prefeitura do Rio, e ela deu aula até se aposentar, né, para crianças, se casa, tem uma filha, a Ainá, né? Depois fica viúva, enfim, né? Aí vão outros passos da sua biografia. Conceição sempre participou do movimento negro, né? Ela foi, como eu disse, uma militante, né? Uma pessoa extremamente consciente dessa questão do lugar político que ela ocupa, né? Histórico que ela ocupa nessa sociedade brasileira tão racista, tão segregacionista. E ela começa, então, a escrever, né? Ela publica primeiro numa série chamada Cadernos Negros, que é uma série de uma editora independente, né? Feita pelos autores, financiada pelos próprios autores, um grupo de autores de São Paulo, a Esmeralda Ribeiro, a própria Conceição, também no Rio, a Miriam Alves, outros escritores se juntam e eles se autofinanciam, porque como eles não eram publicados, as editoras grandes, né, só os brancos eram, eles resolvem se autofinanciar, portanto. É uma prática muito recorrente ainda hoje, né? A gente sabe que nós temos um mercado muito interessante de editoras independentes, né? Ganhando jabutis aí, inclusive, mas na época era uma iniciativa muito corajosa. Então, aí surge então, a série Cadernos Negros, que em 1990 Conceição publica um primeiro poema, né? Essa antologia ela ainda é publicada, e sempre no final do ano, e eles alternam, um ano uma antologia de poemas, outro ano antologia de contos. Então, para quem quer conhecer aí poemas e contos afro-brasileiros, negros, né, de escritores negros, pode procurar pela editora Quilomboge, série Cadernos Negros. Depois, então, a Conceição vai publicar sozinha, digamos assim, né, sem ser em antologia, porque ela vai publicar vários poemas e contos em Cadernos Negros, né, são vários, por vários anos, né. Em 2003, ela publica aí Ponciá Vicêncio, seu primeiro romance, é o romance pelo qual eu me encantei, né, eu conheci em 2004, e sobre ele eu fiz minha dissertação de mestrado. Ponciá é um romance
muito intimista e, ao mesmo tempo, muito intenso, muito histórico, muito crítico, muito reflexivo. É a história da protagonista, que dá nome aí ao livro. Há outras capas, viu, gente? Essa capa é a minha favorita, é a primeira. Foi publicada pela Masa Edições, né? Conceição, até hoje, mesmo com o sucesso alcançado, ela preza por apoiar as pequenas editoras, as editoras que publicam escritores negros, até pensando naquilo que ela viveu lá no passado, de não ser publicada, né, de tentar publicar com essas editoras, não conseguiu, hoje elas querem, estão atrás dela. Né? Então, em Ponciá é uma história da protagonista, que é filha e neta, né, de negros que moram numa cidade do interior, a cidade não é denominada, né, e eles vivem, então, essa herança, né, escravocrata. O avô tinha sido escravizado, e essa palavra herança vai ser repetida muitas vezes, o que mostra para a gente que a Conceição vai se firmar muito, como eu disse, na herança histórica e nessa memória coletiva. A Conceição não escreve só uma história com personagens ali aleatórios, não pensados, não é só uma ficção. É uma ficção pensada, né, para carregar uma cultura negra, uma cultura afro-brasileira, uma identidade afro-brasileira e uma memória também dessa escravidão. A Ponciá sai da sua vila onde ela morava, a Vila Vicêncio. Esse sobrenome Vicêncio a incomodava muito, porque era um sobrenome que veio dos patrões, algo muito recorrente no Brasil, que os negros escravizados receberem o nome quando vinham da África, os africanos, e depois o sobrenome dos seus patrões, como se fosse uma marca, né? Parece aquela coisa do marcado a ferro mesmo. Então, até desnomeados eles são, né? Só tirado a sua identidade, né, ali de pessoa, inclusive de nome, né? Então, ela não se reconhece nesse sobrenome, ela sabe que o avô viveu, ela carrega isso. Há uma questão assim, espiritual também muito bonita. E essa foto do barro é porque ela trabalhava muito com o barro, né? É uma herança que ela recebe da mãe, a mãe e ela fazem artesanato no barro. Enquanto o pai e o irmão dela trabalham na lavoura, ela e a mãe são artesãs. Algo também muito recorrente, a gente pode lembrar aí do norte de Minas, por exemplo, né? Em que várias mulheres até hoje fazem seu artesanato e a gente consegue comprar, né, em diversos lugares aí de Minas Gerais. Aí ela vai para a cidade grande, né, não vou dar todos os spoilers, não, podem ficar tranquilos, mas ela vai para a cidade grande e vai ali encontrar as dificuldades que uma mulher negra sozinha, né, pode encontrar. Ela vai morar em outro lugar de marginalizado, né, que não é mais a vila de ex-escravizados, agora é a favela, e o lugar onde, né, tantos negros vivem e sob, infelizmente, uma pobreza, às vezes, e umas dificuldades muito grandes, né? Você se casa, vai ver dificuldades ali com seu marido, e ela se desencontra da família, né? No meio dessa, eu queria chamar atenção para essa parte, que no meio dessa história toda, né, dela ir para a cidade, a mãe fica lá preocupada, né, o irmão também, aí o irmão vem atrás dela, o sonho do irmão era ser soldado, aí ele vem para a cidade tentar isso também, mas não encontra a irmã, uma série de desencontros. Uma coisa que marca o livro é a viagem que eles fazem da cidadezinha deles, né, para a capital, para a cidade grande, parece uma capital, na verdade não se fala capital, é uma viagem de trem que demora dias e noites, é uma viagem sofrida para eles, né, eles vêm sem recursos, né, a mãe dela, quando vem, né, ela faz uma viagem à procura dos filhos, a mãe não vai nem ao banheiro, porque ela tinha vergonha, tinha medo, né, daquele desconhecido ali. Então, essa viagem remete para a gente a viagem do navio negreiro, né, que trouxe milhares de africanos, né, para o Brasil e para outros países, sobre uma viagem terrível, né, uma viagem que até hoje marca essa nossa história, metaforicamente, essa nossa história de preconceito, né, de racismo aqui no Brasil. Depois, Becos da Memória, embora tenha sido escrito antes de Ponciá, a Conceição lança depois, ela publica em 2006, esta é a primeira capa, hoje há várias também, né? Esses livros são traduzidos para outras línguas, viu, gente? Inglês, espanhol, né? Várias outras línguas têm sido traduzidos. E Becos da Memória já é um livro que tem um pouco de autobiográfico. Essa capa, inclusive, essas fotos são fotos familiares da Conceição, mais um indício dessa escrevivência, né? De que ela traz mesmo para a obra dela, para os livros dela, essa marca da sua família, essa marca da sua história, né, da sua memória negra, né?
Então, a gente tem aí vários personagens que ela diz mesmo que foram baseadas em pessoas que ela conheceu na favela onde ela morou, no Pinduraçaia. E Becos é uma história de desfavelização, é uma história de uma favela, assim como a dela, muito parecida, né? Não é um livro autobiográfico, tá? Ela mesma diz que inventa, ela gosta muito de inventar, mas ele parte de coisas que ela viveu, né? Então, é muito interessante, mexe muito com a gente, né? Tem uma personagem, a Maria Nova, que parece mais um alter ego, assim, da Conceição mesmo, né? Que é uma menina muito esperta, que escrevia, que estudava, e todo mundo conhecia ali na favela, que vai nos narrar, né, as histórias dessas pessoas. Um livro também maravilhoso. E além de prosa, né, porque aí a gente tem romance, né, com Conceição Vicêncio, que é essa narrativa aí mais longa, né, com personagens e tal. A gente tem o Becos da Memória, que também é um romance partindo do autobiográfico, e aí vem a estreia da Conceição solo, né, porque ela já tinha publicado poemas lá em Cadernos Negros, com os poemas, em 2008, que é este livro também de capa belíssima, da editora Malê, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, né? Primeiro ele foi publicado por outra editora, mas depois com essa capa aí da editora Malê. É um livro de poemas muito bonito, né? Acho que é um dos livros mais bonitos da Conceição. A Conceição é uma exímia contista, uma exímia poeta, é uma maravilhosa romancista, né? Então a gente pode escolher à vontade, que vai ficar satisfeito com a leitura. São poemas muito marcantes por essa memória, por essa escrevivência, né? E recomendo muito também. Aí depois a gente tem aqui em 2011 um livro de contos, né? O Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que é um livro muito interessante, pela editora Nandiala, está aí. A editora Nandiala, as editoras Nandiala, Masa e Malê são editoras que são marcadas nesse mercado editorial brasileiro por publicarem escritores negros, tá, gente? Algo que não havia quando a Conceição começou lá atrás, quando eu contei para vocês. A Conceição, aí no Insubmissas Lágrimas de Mulheres, são várias histórias em que a gente tem uma narradora, uma mulher, que vai à casa dessas outras mulheres escutá-las. Então, a gente fica nessa dúvida, essa mulher é a Conceição, né? Mas é aquela coisa, é invento, é ficção, né? São histórias, então, tanto de violência, né, contra a mulher, de violência contra seus filhos, né? São histórias muito marcadas pelo feminino e pelo feminismo também, né? Ali são histórias de denúncias, né? Histórias contadas muito poeticamente, que é uma marca da escrita da Conceição. Então, são histórias maravilhosas aí no Insubmissas. E o nome já diz, né? Insubmissas, Lágrimas de Mulheres. Não submissas, insubmissas, né? Contrariando aí que a gente está acostumado com essa visão da mulher submissa, né? Já é um ataque, desde o título, a esse patriarcado aí que nos oprime. Em 2014, ela publica seu livro mais premiado até hoje, né? Que é o Olhos d'Água. Esse título é o título de um dos contos do livro, um conto maravilhoso em que ela conta, que é muito também autobiográfico esse conto, em que ela narra, a narradora é uma mulher, né? Isso parece muito também com Conceição, essa mistura muito interessante. Ela narra sobre como eram os olhos da mãe, né? Então, os olhos d'água. E essa coisa da água é muito forte em Conceição também. Lá em Ponciar, né, o romance que eu pesquisei no mestrado, a protagonista, o encontro dela com a família e mesmo a memória dela da sua história, da sua origem, é marcada por uma cachoeira, por uma água doce, né? Que a gente pode relembrar Oxum, né? Que é uma orixá que é muito ligada ao feminino, né? E que acompanha Conceição também. Conceição é uma filha de Oxum e ela é muito marcada, ela marca a sua literatura com essa água aí de Oxum. Então, em Olhos d'Água são vários contos, esse conto que eu falei, Olhos d'Água há outros, né, muito, muito marcantes, né? É um livro que merecidíssima premiação, ganhou o Jabuti, que é o prêmio maior da literatura brasileira, e alçou Conceição, então aí ele realmente é um marco na carreira dela, fez com que ela fosse mais reconhecida e mais conhecida, né? Porque Conceição Vicêncio, por exemplo, foi indicado aos vestibulares, foi aí que a gente começou a conhecer mais Conceição, inclusive da UFMG, quando a gente tinha vestibular que indicava livros, né? Então, a UFMG escolheu, e várias universidades escolheram Conceição Vicêncio na sua lista de livros, que era uma coisa que elevava, né, escritor. Imagina quantos jovens, quantos adolescentes ali do ensino médio, terminando o ensino médio, são obrigados, né, a ler
um livro e aí acabou tendo que comprar, os cursinhos fazem aula, né? Eu me lembro que eu fui chamada para várias aulas sobre o livro, na época do ano em que o livro foi indicado, né? Aqui em Belo Horizonte foi indicado também o vestibular do Cefet, então alçou também a Conceição, foi muito mais conhecida depois de Ponciá, indicado a essas provas, né? E aí o Olhos d'Água também marca isso. E quando o Ponciá foi indicado, muita gente falava, mas essa literatura é uma literatura panfletária, é uma palavra que muita gente usava, ainda usa, né? Mas muita gente usava na época, né? Quer dizer, é uma literatura só social, como se ela não tivesse qualidade. Gente, isso é muito injusto com Conceição, né? Quem já leu, quem vai ler, sabe disso. Olhos d'Água, aí Olhos d'Água vem para dizer, olha, aí está o prêmio, vocês querem um prêmio, vocês querem um reconhecimento acadêmico, né, de pessoas famosas lá que escolhem os melhores livros do Brasil naquele ano. Então, Olhos d'Água vem para bater essas pessoas que ainda não acreditavam na literatura dela, né? São contos que ela publicou, muitos deles, em Cadernos Negros, que ela reúne, né, reescreve alguns e tal, altera alguma coisa, traz novos contos também em Olhos d'Água, né? Tem um conto, por exemplo, Maria, vou citar aqui, que é muito marcante, né? Eu trabalho em sala de aula com meus alunos e a gente tem reflexões muito importantes com ele. É uma história de uma mãe que trabalha fora, empregada doméstica. As empregadas domésticas são personagens muito marcantes na obra de Conceição, né? São vários livros em que elas aparecem, de pontos de vista diferentes do que apareciam em livros de escritoras brancas, né? Isso é muito importante também de pensar. Nada é melhor ou pior, né, gente? Mas é o ponto de vista mesmo que é diferente. A gente tem, né, essa marca. E aí a Maria, ela trabalha numa casa de família e ela vai, um dia ela tem uma sobra, ela vai trabalhar num dia, um domingo, se não me engano, né, um dia diferente, porque tem uma festa na casa da patroa, a patroa pede para ela ir, e ela volta com alguns restos de comida ali para levar para os seus filhos, a patroa deu para ela e tal, e ela vai de ônibus, né, para sua casa, e aí acontece um assalto no ônibus e ela é violentada, né? Não vou contar mais do que isso, mas é uma crítica assim, muito feroz, né, a essa condição dessa mulher negra e pobre na sociedade brasileira. Tem também Ana da Venga, que é um dos contos mais famosos da Conceição. Ana da Venga é uma mulher negra que se apaixona por um traficante, né, o da Venga, ela tem o nome dele porque ela se casa ali com ele, e faz muitas reflexões para a gente também. Os contos, as histórias da Conceição, elas não nos trazem coisas muito óbvias, viu, gente? Ela faz uma reflexão de um jeito diferente. Eu falei para vocês que ela escreve com um jeito muito poético, né? O professor Eduardo Duarte, da UFMG, ele chama isso, acho muito interessante o termo, que é brutalismo poético. Que a Conceição, ela escreve de um jeito muito fluido, né? Vocês não vão ter dificuldade de ler a linguagem dela, né? Quem não conhece vai saber disso, quem já conhece sabe disso. É uma escrita fluida, uma escrita muito prazerosa, né? E muito poética, né? Ela escreve de um jeito muito lírico, muito musical, muito bonita, vontade de grifar as frases, decorar, né? Tanto que muita gente cita aí as frases que são muito bonitas mesmo. Isso na prosa, né? Claro que na poesia é poético mesmo, né? Isso nos romances, nos contos e tal. E aí o leitor é enredado, sabe? Por aquela linguagem poética, fluida, que te acolhe, que te abraça, e de repente ela vem, né, e taca uma coisa polêmica, um momento reflexivo, né, uma violência é narrada contra os negros, contra os personagens negros. Então a gente se balança e fala, nossa, né, e aí balança, mexe com a gente, né. Maria, Ana da Venga, tem esses momentos, quero que vocês fiquem curiosos aí e procurem, né. Tem esses momentos em que a gente pensa que está tudo bem, que está legal, ela vem, né, e balança, sacode a gente, olha esse país como é, olha o que esse país faz, né, com as mulheres negras, olha o que esse país faz com os homens negros, com as crianças negras, né? Tem vários contos que nos balançam muito nesse sentido. Depois, em 2016, 2018, os últimos livros, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, que também tem contos, e tem uma novela dentro do livro. Novela é uma narrativa menor do que o romance, né? Não é tão grande quanto um romance, e também não é tão curtinha quanto um conto. Então tem Isabela aí dentro, que a Conceição ela vem trazendo essas histórias de leves enganos e parecenças, e a capa do livro é um desenho da sua filha, que é uma menina especial, a Ainá. Ela traz aí uma coisa muito interessante da literatura brasileira, não é tão comum, mas tem vários autores que fazem, que é essa história do absurdo, do místico, sabe? É bem interessante.
A Isabela é uma dos meus textos favoritos desse livro. E, por último, Canção para Ninar, Menino Grande, que já está esgotado por uma editora pequena, a Unipalmares, né? A Universidade de Palmares é uma universidade construída aí na época para, né, trazer a história negra mais evidente. E também, aí, Canção para Ninar, Menino Grande é uma novela também, né? Que conta a história aí de romances de um protagonista negro também. Então, essa é a obra da Conceição, né? Pensem bem, quanta coisa ela já publicou, vem publicando, e a gente tem muita coisa para ler dela já, e também recomendo ouvi-la, né? Ela está participando de várias lives, né? É uma pessoa muito ativa nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu recomendo vocês também de conhecê-la, de ouvi-la por ela mesma. Vozes Mulheres, eu coloquei aqui um trechinho, é um poema muito importante, marcante da obra da Conceição, foi um dos primeiros que ela publicou em Cadernos Negros, e depois ele veio para esse livro de poemas que ela tem, né, que é o Poemas da Recordação, e ele marca aquela história que eu falei, né, aqui sobre trazer a memória coletiva, né, e essa escrevivência que ela chama. Então, começa assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. E aí, em cada estrofe, ela vai passar até chegar na filha, né? Então, essas vozes mulheres, elas marcam essa obra da Conceição. Personagens negras, mulheres negras, são muito comuns na sua prosa, e esse eu lírico aí, nessa voz que fala no poema, também vai nos trazer para esse mundo feminino e negro nos poemas dela, muitas vezes, né? Essa bisavó, olha, ela retoma lá o navio negreiro, né, que eu falei aqui que em Ponciá a gente lembra das viagens, que é marcante, né, pelo horror que foi, até trazer a avó depois aos brancos donos de tudo, né, obediente ali, submissa, e vai levar até a filha, que hoje é a esperança, né? Então a filha vai passar de todas as mulheres da família. Isso me lembra também que a Conceição faz parte, gente, de uma linha, né, histórica na literatura brasileira, de mulheres negras, que hoje a gente consegue traçar com muito mais facilidade, mas que antes, né, até pouquíssimo tempo atrás, não era sequer conhecida ou publicada, a gente não sabia que existia tantas mulheres negras nessa literatura brasileira, né? Então, a Conceição recorre também, e ela acaba repercutindo essa voz negra que vem desde a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, para quem não conhece, uma maranhense, né, que escreveu o romance Úrsula, lá no século XIX, 1859, pensem só. No século XIX, havia uma mulher negra, professora, no Maranhão, escrevendo um romance. E Úrsula é muito legal, porque ele tem personagens negros que não são igual aos personagens dos outros autores dessa época, que era o romantismo, né? Quem estudou aí já o ensino médio já deve lembrar. Então, diferente lá do José de Alencar, de outros escritores que tratam os personagens negros sempre como pequenos na narrativa, né, e submissos, coitados, as escravizados, né? Vocês terem uma ideia como era a literatura nessa época, o romance A Escrava Isaura, né, que todo mundo já ouviu falar, tem a novela e tal, Célia Santos ficou famosa no mundo inteiro com a novela. A escravizada, que é a protagonista, é branca, né? Então, não era dado voz a esses personagens negros. E a Maria Firmina faz isso. Embora ela tenha ali no romance dela um casal branco, né, que tem aquela coisa do romantismo, se apaixona, tem um amor proibido, alguém vai atrapalhar tudo, é aquele romance folhetinesco, né, que a gente conhece. Mas a gente tem personagens negros fortes, muito importantes, a ponto de um deles, o Túlio, arrepio só de lembrar, porque é muito bonita a passagem. O Túlio, ele salva o personagem branco, né? O Túlio era escravizado, ele salva o personagem branco, o Tancredo, que é o mocinho da história, e aí depois o Tancredo alforria, né? Dá de presente para ele a alforria, e diz para ele, e o narrador iguala os dois, né? Os dois são iguais, né? Não é aquela história de preto com alma branca, não, que é racista, né? Pelo contrário, os dois têm a alma boa, né? Eles são boas pessoas, eles são seres humanos e têm seus direitos ali. E aí o Túlio vai contar para a Preta Suzana, que é a mãe Suzana, que é outra escravizada da casa, né? Uma mulher que cozinha e tal, fica aquela figura da mãe preta. Ele chega para Suzana e fala: mãe, eu ganhei, né? Mãe, mas não era mãe biológica, né? Suzana, eu ganhei a alforria, estou livre, né? E aí ela diz para ele: não, essa liberdade ainda não é, né? A liberdade de verdade.
E a gente sabe que foi bem assim mesmo, né? Mesmo com a Lei Áurea, né, em 1888, mesmo com a princesa Isabel ali proclamando essa lei, a gente sabe que não foi o que aconteceu, que até hoje é marcado, né? Tanto que a gente falou aí das favelas com muito mais pretos e pobres ainda hoje. E aí a Preta Suzana começa a contar como foi a viagem dela do navio negreiro, né? Então, essa literatura da Maria Firmina, ela vai marcar muito essa literatura afro-brasileira, e a Firmina é a primeira mulher também que publica um romance em língua portuguesa. Depois vai vir outra mulher que vem outras, mas é outra mulher que vai marcar muito a Conceição, que ela fala isso nos depoimentos dela sempre, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Então, a Carolina, lá em 1960, publica o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que marcou época, né? Vendeu, foi um best-seller, né? Ela vendeu mais que Jorge Amado, lá em 1960, né? Foi traduzida para 14 idiomas, isso fora os países, né, que foi publicado, mais de 20. Carolina foi um fenômeno, né? Ela saiu da favela famosa pelo seu Quarto de Despejo. Depois ficou esquecida, né? Mas nesse momento, e agora vem sendo relembrada, felizmente, mas nesse momento ela foi muito famosa. E a Conceição e a mãe dela leram Carolina na época que ela publicou. E Conceição diz o tanto que isso marcou, quer dizer, ela via ali a história da representatividade, né? Ela via ali e dizia, olha, essa mulher negra escreveu, publicou, né? Ela contou para nós, através da sua escrita, a sua vida, né, o racismo que ela sofria, né, o Quarto de Despejo onde ela morava, que era a favela do Canindé, em São Paulo. Carolina é mineira, mas morava em São Paulo quando publicou o seu livro. Então, a Conceição é muito marcada. Então, olha a importância, né, da gente ter esse fio condutor aí, né? A Maria Firmina, a Carolina, essas vozes mulheres que vão emergindo na literatura brasileira, e hoje são muitas, né? Além de Conceição, a gente tem também a Cristiane Sobral, uma poeta lá de Brasília. A gente tem a Lívia Natália, outra poeta da Bahia. A gente tem a Miriam Alves, a Esmeralda Ribeiro. São muitas, muitas escritoras de literatura, fora as negras, né, que sobressaem aí hoje, felizmente, na filosofia, como a Djamila Ribeiro, no jornalismo, como a Flávia Oliveira, e muitas, Maju, né, que todo mundo conhece, muitas, muitas outras. Essa representatividade, né, ter mulheres negras, né, eu não tive tantas colegas negras na faculdade, nem no mestrado, no doutorado, e hoje eu tenho amigas, né, doutoras negras, né, que vieram de lugares muito parecidos com Conceição. Então, essas vozes, mulheres, vão aí, né, subindo, que bom, elas estão vindo para essa literatura, para a arte, para o jornalismo, né, para a ciência e para vários outros lugares que elas merecem, deveriam ocupar já há muito tempo. E aí, nesse último slide, eu coloquei um trechinho desse depoimento que eu citei há pouco, da Conceição, nesse colóquio, né, sobre as escritoras mineiras aqui em Belo Horizonte. Ela disse, era um depoimento bem biográfico, né, ela contava sobre a vida dela, conta sobre a infância e tudo, isso tudo está lá no nosso site, no portal Literafro, só colocar no Google Literafro, que vocês vão achar. Lá nós temos vários escritores negros, né, elencados por ordem alfabética, tem os verbetes sobre eles, tem sempre a fotinha deles, a biografia e alguns textos literários, né, alguns trechos que eles autorizaram, tá, gente, tudo lá, e textos sobre eles também. Então, um trabalho aí de mais de 10 anos que esse nosso grupo, o NEA, da UFMG, faz, e que pode auxiliar professores, pode auxiliar os leitores todos, eu recomendo muito. Então, lá ela diz assim, a escrita pode eternizar o efêmero. Olha que frase bonita, né? Efêmero é aquilo que passa, né? Acabou. E a escrita, ela vem e eterniza, né? Ela congela ali para nós esses momentos, né, que passariam, né, assim, de forma efêmera, né, passageira. Nesse sentido, o que a minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças, mesmo que esfiapadas, sobrevivem. Então, olha que bonito, a literatura consegue eternizar esses momentos que passariam, né? Mesmo que a memória seja traiçoeira, né? Porque a gente lembra, assim, algumas coisas, e aí o escritor é interessante porque ele une a memória e reescreve, né, aquele momento da forma como ele pensou, como ele sentiu. E na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, eu escrevo. Então, essa é a maneira dela recompor esse tecido que vai se esgarçando com o tempo. E como a memória é também vítima do esquecimento, invento. Então, a gente tem que
se permitir, enquanto leitores, passar por essa invenção que esses escritores como Conceição fazem. Escrevo, deponho. Então, ela confessa aí que são depoimentos, né? Um depoimento em que as imagens se confundem. Um eu agora a puxar um eu menina pelas ruas de Belo Horizonte. Então, Becos da Memória, por exemplo, é exatamente isso que ela está narrando aí. E como a escrita e o viver se confundem, né? Eles se confundem e se fundem, a escrevivência é isso, né? A escrita e o viver se misturando, se fundindo. Sigo eu nessa escrevivência. Olha que bonito esse termo, né? Para marcar essa literatura que tantos escritores negros e mulheres negras fazem, né? Mas alguém pode perguntar, mas Aline, você não acha que também o autor pode escrever Castro Alves, né? Vamos pensar no Castro Alves, um escritor branco, lá na Bahia, que lá no século XIX falou sobre os negros. Sim, né? A obra dele, quem não gosta de Navio Negreiro, ouvir declamar Navio Negreiro ou Vozes da África, são poemas muito bonitos, mas são poemas escritos sobre o negro, né? E não pelos negros. Então, é essa a diferença. Quando a gente lê Conceição Evaristo, quando a gente lê Carolina de Jesus, é alguém dizendo de dentro, né? Trazendo essa memória e essa escrevivência. Então, essa é a diferença. A Carolina fez tanto sucesso porque a favela, que era algo, né, relativamente novo ali, que ninguém queria saber do que se tratava, ela conta de dentro. Ela vai lá e diz, olha, hoje eu catei papel, hoje eu não tenho o que comer, a fome é escancarada lá no livro, né? E lembrando que Carolina não tem só esse livro, não, a gente tem outros muitos, ela escreveu poemas, escreveu peças de teatro, ela gravou um disco de samba, então Carolina também vai muito além, mas Quarto de Despejo marca essa trajetória dela, até hoje é publicado, né, pela editora Ática, vocês encontram aí facilmente, e é um diário que todo cidadão brasileiro deve ler, para entender escritores como a Conceição Evaristo, né? Então, esse legado da Carolina, da Maria Firmina, vem passando para essas escritoras, e a gente tem essa literatura tão importante, tão marcante, que é essa literatura de uma escritora como ela. Uau, que incrível! Foi o que eu disse, que incrível ouvir a Aline falando sobre a Conceição Evaristo. E agora nós vamos ter a oportunidade de falar com ela. Ela está aqui com a gente, está aqui na sala do Zoom para falar com todo mundo. Oi, Aline, com essa escada Olá. charmérrima assim, fazendo uma curva delicadíssima em torno da sua cabeça. Muito bom cenário. Obrigado por estar com a gente, Aline. Vamos começar pelo seguinte. Logo no começo da sua fala, você disse de uma personagem da Conceição Evaristo que seria o alter ego da Conceição Evaristo. Nós somos tremendamente ignorantes. E eu queria saber de você. O que é um alter ego? Que personagem é esse que é alter ego de Conceição Evaristo em sua obra? Boa noite de novo, né? Lelo. Boa noite, pessoal. Está aí no YouTube. Eu já vi aqui algumas mensagens, né? Muito obrigada. É muito bom estar no sul de Minas, mesmo que à distância, né? Mesmo que online, infelizmente, por causa desse período terrível que estamos passando, né? Vou só me descrever aí para cego ver. Sou uma mulher branca, estou com uma blusa preta, eu tenho olhos claros, cabelo castanho. Estou falando da minha casa, né? Atrás de mim aqui, os quadros que você citou. E é isso de Minas, então, para mim, é um lugar de muito afeto, de muito amor, de muito carinho, né? Passei alguns anos, tanto em Confidentes quanto em Três Corações, no IF Sul de Minas, vi que tem aí alguns colegas, alguns amigos, né? Porque eu fiz amigos para sempre, né? Aí, e então já mando um abraço para todos eles, né? Vi também que tem alunos meus agora, deste semestre, eu estou dando uma disciplina com o professor Iedo Paes em Recife, pelo pós-doc, é uma disciplina sobre escrita de mulheres, e amanhã nós temos aula sobre Conceição, inclusive, né? Então as meninas, Márcia, Carmen, já vi que elas estão aí, e há também outros amigos de Belo Horizonte, e só te corrigir uma coisinha que você falou, eu trabalho hoje, né, no IFMG, que é o campus Betim, antes que os betinenses aí, meus colegas e ex-alunos fiquem enciumados, né? Não é Contagem, é Betim. Então, bom, sobre Conceição, né, depois dessa apresentação aí da obra dela, acho que já dá para vocês
terem uma ideia, um panorama, né? Foi muito rápido mesmo, só lendo para conhecer. Essa personagem que você perguntou é a Maria Nova, né? Que é a personagem de Becos da Memória, que é aquele livro que tem as fotos da família da Conceição na capa. A Maria Nova é uma personagem super perspicaz, né? Uma menina muito curiosa, inteligente, leitora, né? E ela, então, se parece muito com o que a gente imagina dessa Conceição Evaristo menina, né? Isso, então, é um alter ego, né? Um outro eu, né? Ao pé da letra, aí seria um outro eu. A Maria Nova seria esse outro eu, na minha opinião, né? Da Conceição, nesse cenário que a gente sabe que tem muito, como eu falei, de autobiográfico, tá? Obrigado, Aline. E também, numa fala muito interessante na palestra da Conceição, na conferência de abertura da Flavir, ela falou sobre o espelho de Oxum, que seria diferente do espelho de Narciso, em que o vaidoso submerge, se afoga e tal. Ao contrário, o espelho de Oxum seria o espelho em que o povo negro se mira, se reconhece e vive. E você mencionou hoje a água doce, Oxum e o espelho de Oxum. Fale para a gente como é que é o espelho de Oxum na obra de Conceição Evaristo. Como eu disse aí, e como a própria Conceição falou na live que eu também assisti, né, na sexta-feira aqui do evento, e aí também foi muito bom vê-la hoje, viu, gente? Fiquei muito feliz, porque há tempos nós não nos vemos, né, por causa também da pandemia, já que antes a gente se encontrava nos congressos da vida. Mas esse espelho de Oxum, que eu acho uma metáfora maravilhosa, né, que ela tem usado, ele é muito presente mesmo, né, tanto nessas questões do feminino, né, como eu falei, e Oxum é essa orixá, então em Submissas Lágrimas de Mulheres, cada conto ali é um espelho de Oxum, né, como também em outras obras como Ponciá, né, que eu falei aí da água, né. É interessante, eu quero até aproveitar essa sua pergunta, porque a gente às vezes tem essa né, mania, assim, né, digamos, de ler, né, as obras sem conhecer também a cultura que aquele autor nos traz, né? Então, se eu for ler lá uma obra judia, por exemplo, vou ter que me inteirar de alguns fatos históricos, né? De alguns elementos da cultura judia, como é também com uma cultura europeia. Se eu vou ler lá uma Helena Ferrante, uma escritora italiana, vou viajar com ela para a Itália, né? Então, os escritores negros, como Conceição, eles nos trazem também essa viagem para a cultura afro-brasileira, né? Então, a Oxum e outros orixás, eles aparecem muito na obra desses escritores, e é impossível ler Conceição não perceber isso. Por exemplo, quem já leu Ponciá vai se lembrar do arco-íris que aparece na obra, e é um elemento super simbólico, muito marcante, e ele representa o orixá Oxumaré, né? Então, quando a gente não é só o pesquisador, até o próprio leitor, né? Não é que tem que saber isso para ler, isso não impede, né? Mas é interessante fazer a leitura também crítica, né, analítica, a partir desses conceitos e a partir dessa cultura africana, ou dessa cultura afro-brasileira, cultura negra também, né? A Conceição usa muito a cultura banto, né? Mas outras vezes ela usa a cultura iorubá, como é o caso dessa menção a Oxum, né? Então, esse espelho de Oxum, ele é realmente uma metáfora, uma imagem muito bonita para essa obra que é tão água, né? Para esses olhos d'água da Mãe de Conceição, para essa água doce, onde Ponciá e a família se enraizam, né? Para essas mulheres também tão fortes e tão importantes, né? Que sofrem tanto preconceito e que têm uma visão muito diferente das mulheres brancas, por exemplo, como eu. Pois é, tem esse elemento de você ser uma mulher branca que se dedica à cultura negra, a uma fronteira nisso. Vamos falar nisso adiante. Mas você falou aí de cultura banto e cultura iorubá. Explica para a gente qual a diferença entre elas. Assim. É que são muitas Áfricas, né? Desculpa, assim, são Tá. muitas. Você tem razão. Agora me fala na mesma clave, assim, a Conceição ela exerce um papel político e inegável do reconhecimento, né? Quer dizer, a gente tem aventuras políticas que constroem um país através da história,
às vezes elas são bem-sucedidas, às vezes elas são muito mal-sucedidas, mas por baixo disso tem um processo cultural que persiste, que às vezes só não é reconhecido, mas que está aí, né? Está fazendo parte da nossa vida. A Conceição mesmo disse, na conferência de abertura, ela diz assim: as mães negras que eram mercadoria, as mães de leite, elas, ao contar histórias para as crianças, imprimiam no uso da língua portuguesa certos ritmos, prosódias e etc. Quer dizer, existe uma contaminação assim que não se percebe, não se admite. E aí, de repente, quando a Conceição aparece ocupando esses lugares solares da literatura brasileira e falando para a gente sobre isso, ela talvez nos diga sobre o que quer dizer reconhecimento. Qual o papel do reconhecimento da cultura negra na cultura brasileira, na literatura brasileira feita por mulheres, que você considera que a Conceição ocupa? Desculpa, repete só a última parte, Leila. Qual o papel? Que a Conceição exerce, ocupa em literatura brasileira feita por mulheres, literatura brasileira feita por mulheres negras. O papel do reconhecimento. Qual a relação de reconhecimento e representatividade? Tá. Então, primeiro sobre as Áfricas, que são muitas, né? A gente tem, às vezes, a mania de dizer a África como se fosse um país, é um continente, né? São muitas Áfricas. E aí, daí vem diversas culturas, várias etnias, né? Várias dessas etnias vieram para o Brasil, né? Trazidas, né? Para cá, de uma forma terrível, como eu falei aí, do navio negreiro. E aí essas culturas, elas nos influenciam até hoje, né? Tanto, né? E muitas vezes nós não sabemos, como você falou aí. Então, desde, por exemplo, o samba, né? É um outro exemplo aí de que a gente tem uma criação negra que chegou a ser proibida, né? Ser criminalizada, e que hoje é louvada, né? Vários sambistas, hoje cantar samba não é mais uma coisa que a gente pensa em crime, né? E muitas vezes a gente esquece essas origens, então, né? Tem um podcast muito legal que eu gostaria de indicar, que chama-se Vidas Negras, que é maravilhoso, e um jornalista mineiro também que faz, e eles contam, e outro dia eu estava escutando os últimos episódios, né, dessa segunda temporada, e falando sobre como na Bossa Nova havia uma cantora, que é a Laide Costa, né, que é uma cantora negra, e se fala muito como se a Bossa Nova fosse branca, né. Então, essas interferências, como são as da Mãe Negra, que você citou aí, né, lembrou a fala da Conceição, e outras interferências negras foram feitas muitas vezes nas entrelinhas, como sabiamente Machado de Assis fez também na sua literatura, né, e ficaram marcados, né, isso mais do passado. Hoje a gente tem né, pelo menos ainda, espero que continuemos, né, nesse direito de marcar esse lugar, né, como fazem aí essas pesquisadoras, que eu citei algumas delas, são muitas, muito mais, né? Eu vi aí que a Margarete, minha amiga, citou a Luana Tolentino, por exemplo. Então, essa representatividade, que você também já citou a palavra novamente, ela é importantíssima. A Carolina foi importante para a Conceição né, seguir seu caminho de escritora. E a Conceição hoje é importantíssima para outras escritoras negras também se autoafirmarem, outras meninas negras. Eu me lembro que quando eu fui ver a Djamila Ribeiro, uns anos atrás, em Belo Horizonte, lançando um livro no teatro, um dos maiores teatros que nós temos, que é o do Sesc, e um auditório muito lotado, eu quase não consegui, peguei a última senha para conseguir entrar, cheguei cedo na fila, fiquei um tempo na fila, e aí eu me lembro, eu nunca vou me esquecer de ser da emoção que eu tive, né, de olhar para o meu lado e ser uma minoria branca, eu era uma das poucas mulheres brancas presentes nesse auditório, né, um auditório lotado de meninas, principalmente, mas jovens negros, né, muito ali, né, e era uma filósofa falando, né, não era um artista só musical, por exemplo, que é mais comum reunir, né, era uma pensadora, uma mulher tão importante quanto a Djamila,
falando ali para aquela juventude negra toda. Eu imaginei como ali, né, nasciam outras escritoras, autoras, outras pesquisadoras negras poderiam se inspirar, né? Então, é muito importante essa representatividade, né? Como a gente viu, eu falei da Maju agora há pouco, né? Que é uma figura bem popular hoje, apresenta aí um dos jornais uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, e aí sempre tem uma criança negra tirando uma foto, né? Mandando, se reconhecendo no cabelo e tal. É a mesma coisa com a literatura, né? É muito parecido mesmo, que inclusive, eu vejo isso nas minhas alunas negras, por exemplo, né, de levar essa literatura para a sala de aula e vê-las se reconhecendo, né, muitas depois depõem para mim e falam, professora, eu nunca tinha lido um texto que falasse de mim, né, porque, infelizmente, ainda, né, nas aulas de literatura predominam mulheres brancas, né, eu tenho uma pesquisa com algumas amigas do Cefet, também do IF Sul de Minas, em que a gente fez um levantamento nos livros didáticos, né, do PNLD 2018, que é um programa que distribui livro didático no Brasil inteiro, escolas públicas, né? Muitas vezes esse livro é a ferramenta que o professor tem para trabalhar essa literatura, e a gente percebeu ínfimos números de escritores negros, mulheres e homens, e menor ainda de mulheres negras. Alguns livros didáticos de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio não traziam nenhuma mulher negra, né, escritora. Então, imagino que é isso para um estudante que passa ali toda a sua vida, né, estudando nesses livros e não se encontra, se ele, ou mesmo o estudante branco que não vê, que acha que não tem a literatura negra, né, que muitas vezes fala, mas não tem, nessa feira aqui, só, hoje o pessoal denuncia, né, nas redes sociais, fala, peraí, uma feira literária sem um escritor negro, né? Como assim? Não tem, puxa vida, não se pode falar isso mais, né? Temos muitos, né? Estão aí, então é uma importância muito grande. Eu tenho, assim, a minha dissertação foi uma das primeiras sobre Conceição, a minha, da Flávia, e aí a gente sempre conversava isso, né? Chegávamos ao congresso, tínhamos que apresentar. Conceição Evaristo, tinha que explicar quem era, né? E hoje eu posso chegar aqui, todo mundo, né, conhece. Hoje eu chego na sala de aula, vários perguntam, né, quem conhece? Várias pessoas conhecem. Na pós-graduação, muita gente conhece, né, quanto mais na academia, mais ainda. Então, hoje a gente já tem uma outra visão, né? São muitos momentos emocionantes, mas outro que me emocionou bastante foi visitar uma exposição sobre a Conceição, do Itaú Cultural, em São Paulo. Então, na Avenida Paulista, um espaço cultural, todo com Conceição Evaristo, foi inesquecível, né? Eu me lembro que eu saí de Minas para São Paulo para visitar a exposição e pensei o tanto que era importante aquela exposição no sentido da cultural, a exposição da Conceição ali, para aquela São Paulo, né? Em que poucos artistas negros, escritores também poucos, já tinham adentrado. Então, é muito importante, né? Não dá nem para explicar esse tamanho dessa importância mesmo. Legal você falar disso, Aline, porque tem essa história mesmo, né? Agora, por exemplo, nessa questão de ocupação de espaços canônicos, de ocupação de espaços do poder econômico, tudo, saiu com grande sucesso pelo Netflix o filme do... Não, eu já ia falar do PMC. O PMC é uma figura interessante, vou falar dele depois. Também do rapper, né, da cena do rap. Mas do Emicida, né, que foi o Amarelo e tal. E aí ele ocupa o espaço do Teatro Municipal de São Paulo. Né? Tem essa coisa de viver esse momento. Mas aí você também chamou a atenção para um negócio muito interessante, que é o de você ser uma mulher branca que tem uma outra experiência de vida e que olha para as dificuldades de uma autora negra e também para o talento de uma autora negra e para o lugar político, social de toda essa problemática. Eu gostaria que você destacasse assim uma ou duas ou três frases da Conceição que mudaram a sua cabeça e que você dissesse por que mudou. Você me apertou, Léa. Acho que eu não sei assim de cor, né? Frases, mas eu posso te dizer assim que, para começar, isso que você falou, né, de eu ser uma mulher branca, sempre questionam, né, porque eu não estou aqui ocupando de jeito nenhum espaço de mulheres negras, né, vim falar sobre Conceição, ela veio e falou por ela, né, na sexta-feira, isso é muito maravilhoso.
E Famosamente. a minha amiga Luana Tolentino, outra mulher negra em que eu me inspiro, né? E alguém que todos deveriam ler, inclusive, ela tem também seu livro publicado, Outra Educação é Possível. A Luana fala muito que quem inventou o racismo são os brancos e a gente tem que se virar para falar, para acabar com ele agora, né? Então, eu me miro nessa questão da luta antirracista mesmo, sabe? Eu acho que todos nós temos que estar envolvidos nessa luta antirracista. E um desses braços dessa luta antirracista é a sala de aula. Então, como professora, eu me vejo sempre na obrigação de suplementar aí as minhas aulas com essa literatura, já que ela não está nos livros didáticos, já que eu até pouco tempo eu não aparecia tanto, né, na TV ou em feiras literárias, agora sim, né, estamos aqui em uma delas, mas a gente, então, eu acho que me sinto nessa obrigação, e também sou uma apaixonada por essa cultura, por essa luta política, né, que não é só uma luta literária e educacional, mas é claro que é política mesmo, né, como eu acabei de ler um livro da Bell Hooks, que fala sobre como a educação é libertária, e já nos dizia também Paulo Freire, então, inspirada nesses autores, né, e essa luta vinha. Então, eu já conhecia, aliás, né, antes de conhecer a Conceição, eu já trabalhava um pouco no curso de letras com uma pesquisa sobre cultura negra em Minas, né, principalmente sobre congados, festas, assim, rituais, assim, afro-brasileiros aí. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, fazer uma disciplina isolada, e aí conheci Ponciá Vicêncio, que era o único livro que estava publicado na época, isso foi em 2004, né, através do professor Eduardo Duarte, eu vi que eles estão aí, ele e a Constância, um abraço, meus orientadores, um do mestrado e um do doutorado, casal maravilhoso, e o Eduardo me apresentou Ponciá, estava procurando um tema, e era uma disciplina sobre essa literatura também, né, e ele me apresentou esse livro, né, me emprestou, eu levei para casa, e fiquei muito apaixonada. Então, não sei dizer assim uma frase, mas eu me encantei demais, por exemplo, com essa passagem da água lá em Ponciá, quem leu sabe, né, dos encontros e desencontros, né, de ter esses personagens que estavam ali com suas próprias vozes, né, diferentes do que eu já tinha lido. Eu tinha lido Quarto de Despejo por causa do vestibular, por isso que eu falei que o vestibular é tão importante, né, não o meu vestibular, mas tinha caído no vestibular, e já conheci a Carolina, que também tinha me marcado muito, né. E depois, nesses poemas, assim, eu gosto muito dos poemas da Conceição, eles são muito bonitos, são muito maravilhosos, eu de novo falando, elogiando, né, e eles também me tocaram muito. Então, assim, é até difícil tirar mesmo uma frase ou outra, mas são essas passagens, são essas cenas, né, e ouvi-la, né, desde que eu estava no mestrado quando eu a vi a primeira vez, né, as lives são muito recentes, nessa época, então, era necessário estar na universidade, né, para escutá-la. Ela veio ao UFMG, a convite do professor Eduardo, e eu a ouvi falar também, tive certeza, né, de que essa literatura seria meu objeto de trabalho daí para frente, né, a literatura tanto de mulheres, especificamente, quanto também de homens negros, mas eu tenho estudado mais a literatura das mulheres mesmo, né. Legal, obrigado, Aline. Sabe que eu tive uma conversa com a Conceição que vai sair na revista da Flavir depois da feira, vai vir depois. E aí eu peguei uma declaração dela, 2015, para o Itaú Cultural, que você mencionou, em que ela dizia: eu não tenho, eu gostaria de escrever prioritariamente, que fosse a primeira coisa da minha vida, mas não é assim minha vida. E aí, me contando sobre isso, a seguir ela diz assim: mas é disso que eu estou falando, é escrevivência. Enquanto eu estou vivendo, cuidando da minha vida, há uma história que se conta e que eu levo para a minha literatura. Que eu achei uma resposta muito bonita. E aí eu queria usar disso para perguntar para você. Você mencionou aí um conto da Conceição que todo mundo deveria ler. Você falou sobre isso, um conto. Fala mais sobre ele para a gente, por favor. Até esqueci qual foi. Eu Não, também nem guardei, eu até fiquei nessa. Eu falei, ela falou um conto, nossa, eu ela acho falou que um foi conto. Maria, né? Eu acho que foi Maria. Os contos de Olhos d'Água, ainda hoje, a minha amiga perguntou, acho que ela está até aí também, Adriana. Ela me perguntou qual livro eu achava que ela tinha que ler depois de Ponciá. Eu falei, leia todos, né?
Mas aqui, Olhos d'Água, essa história dos contos, eu gosto muito de contos, né? Enfim. E esses contos, cada história, né? São contos em que a realidade brasileira grita muito forte, né? Não sei se você lembra que sexta-feira eu perguntei para ela aqui, inclusive, sobre o Jacarezinho, né? Sobre a chacina lá na semana passada, na quinta passada, e agora, falando de Maria, não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar também de Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, que é um conto super forte, né? Que vai dialogar muito com o Jacarezinho, né? Com Jacarezinho e outras, né? Estou citando essa que foi a que a gente sabe que hoje, uma hora dessa, né? Tem uma intervenção policial aí matando jovens negros, né? Ou crianças, como vários deles já morreram, infelizmente, aí, né? Então, não dá para esquecer dos 80 tiros, não dá para esquecer da Cláudia arrastada ali naquele carro, né? Não dá para esquecer do João, aquele menino. Né? Eu nunca me esqueço dessa cena da mulher arrastada. É terrível, foi um momento em que provavelmente eu me dei conta, assim, em que país eu vivo. Exatamente. Nunca me esqueci daquilo. E aí a literatura da Conceição, ela traz tudo isso, né? Então não tem como a gente não divulgar ou não pensar que é obrigatório para o brasileiro, né? Eu acho que também eu falei que Quarto Despejo deve ser lido por todo brasileiro também, que é uma aula de cidadania, né? Há governantes que negam que a fome existe no Brasil, ela existe, né? Ela sempre existiu, há muito tempo ela existe, ela permanece, ela aumentou agora, né? Então, e aí, no caso de Carolina, não é ficção, né? A Conceição ainda costura ali o que ela vê, ela viveu, né? Ela viveu muito tempo no Rio, ela viveu ali perto disso mais do que a gente. Uma vez eu fui à casa dela e vimos um craveirão passando juntas, né? Então, é uma realidade que a literatura tem essa função também, né? Entre as várias funções da literatura, ela tem essa função de denúncia, né? E de fazer, como eu disse, a gente, na apresentação, a gente pensar, balançar a gente um pouco para dizer, olha o Brasil que você vive, como você falou da cena da Cláudia, né? Olha o Brasil que você está lembrado que está acontecendo, né? Porque muitas vezes não nos é contado isso, né? Ofuscado por outras questões, por outros problemas, às vezes a mídia não mostra. Então, a literatura tem também essa função, e a Conceição a utiliza muito bem, que é desse brutalismo poético, né? De nos contar com muita, né? Com uma estética maravilhosa, né? Com uma linguagem muito, muito bem trabalhada, né? Essa violência e esse racismo que cotidianamente nos assombra. Né? Legal, Aline, de fato. Faz a gente olhar para o Brasil é um país que não conta suas histórias, né? Não conta suas histórias, o problema vem daí. Agora, nesse gancho, como você mesmo destacou, que ao mesmo tempo em que a Conceição, na obra dela, ela retrata esse lado cruel e muito mal retratado, seja pela imprensa, seja pela história, há uma dimensão nisso de invenção, de uma invenção de uma vida. E quando ela diz daquele negócio que a gente falou mais cedo, do espelho de Ogum, do espelho de Iemanjá, de Oxum, né? O espelho de Iemanjá é um espelho em que o povo não naufraga, né? Mas em que há um futuro. Essa é a semana do 13 de maio aqui no Brasil, né? De lembrar a abolição. E eu falei, por exemplo, com o PMC, que é um cara também com quem a gente tem dialogado sobre culturas negras, e o PMC me disse assim, eu desprezo o 13 de maio, para mim importa o 14, que foi quando a luta começou. Mas não pensando no aspecto político. Como é que você acha que essa proposta do PMC, de um lugar de luta, como isso funciona como invenção na obra da Conceição? Como invenção. Como invenção. Está inspirado hoje nas perguntas difíceis, Lélio, peraí. Acho que é um pouco disso que eu falei agora. Você pode até imaginar assim, invenção assim, quando eu me deparei, eu não tinha, antes talvez não pudesse, eu não tinha sonhado com isso. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que nessa escrevivência que ela diz que, ao mesmo tempo, costura sua memória, né, que traz a sua vivência de mulher negra, né,
nascida nesse lugar, hoje, né, hoje o lugar que ela ocupa, né, doutora também, uma mulher acadêmica, né, com plena consciência dessa atitude política, não dá para negar o político, né? Acho que tudo isso vem junto e costurado, né? Assim como os rappers, você citou o PMC, mas tem o Djonga, né, que é de Minas também, o próprio Emicida, né, que mencionamos agora há pouco, é muito parecido, né? O rap, os slams, né? Sou muito apaixonada pelos slams, nós temos um lá no Campus Betim, formado pelos alunos, então aí temos poetas como a Mel Duarte, saíram desse slam, e outras várias, né? Mas só para citar a Mel Duarte, e esses escritores, eles têm esse poder de trazer para nós, diferente de você ler uma reportagem, né? Sobre a chacina de Jacarezinho, depois ler o Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, por exemplo, ou Ana da Venga, que eu citei também, se passa como violência, né, do tráfico e tal, e com a polícia, não sei o quê. Então, esse casamento, né, da literatura, da ficção com a realidade, ele nos puxa, né? A arte, ela faz diferente do jornalismo, claro que todos têm seu lugar, mas a arte nos puxa nesse sentido de nos tocar e de nos carregar aqui para esse imaginário e nos emocionar, né? Então, se eu chegasse na sala de aula, talvez falasse, gente, como empregada doméstica, aconteceu isso com ela no ônibus e tal, mas aí eu trago Maria, né? Faço a leitura, Conceição nessa linguagem, faço a leitura em voz alta com os alunos. Essa invenção da Maria, que Maria, teoricamente, não chama Maria, né? Não é à toa que ela chama Maria. Vem representar essa brasileira, né? E esse contexto em que ela vive é uma outra forma mesmo de a arte tem esse dom, né? Esse tom também, que é muito importante, sabe? E acho que a invenção, a ficção, ela nos sacode nesse sentido, né? É muito diferente mesmo o modo de trazer esse político para a arte, né? Opa, legal, Aline. Obrigado por mais essa resposta. A gente já está somando aqui 1h30 de transmissão, que é o nosso padrão Flavir, né? Para concentrar a atenção. E, de fato, como eu previa no começo, foi muito bom te ouvir. Você fala com muita paixão mesmo da obra da Conceição. E é importante a gente ouvir isso nessa semana de 13 de maio, né? Saber que existe uma memória aí a ser resgatada, não só pela coisa de se falar sobre isso, mas de ouvir as pessoas que falam sobre isso, os negros que representam o Brasil na literatura, no esporte, enfim, em todos os campos. E você trouxe isso para a gente com muita paixão. Eu destaco sempre isso, com muita paixão. Você fala apaixonadamente pela... E é um valor, porque, como eu disse no começo, paixão às vezes passa, mas a sua persiste e demonstra que você descobriu qualquer coisa valiosa, qualquer coisa preciosa, em que vale a pena insistir. E foi um prazer te ouvir aqui na Flavira essa noite. Agradeço ao público. O pessoal não mandou muitas perguntas aqui para você. E as perguntas que foram mandadas, você acabou respondendo no fluxo da nossa conversa. Mas muita gente te parabenizou aqui, tem bastante gente te ouvindo e dizendo da sua dedicação à obra da Conceição. Somos agradecidos. Obrigado, Aline. Boa noite. Obrigado, Conceição. Ouvir vocês aqui compõe muito bem a cena da Flavir desse ano, que é uma cena... A Flavir desse ano, primeiro escolhemos a Conceição como autora homenageada, o que já deu um caráter para a feira, né? Já trouxe um conjunto de histórias, de modo de ver e tal. E aí depois também veio a ideia de que precisávamos, porque se chama Feira Literária das Águas Virtuosas, falar também sobre as águas. E falar sobre as águas nos trouxe a cultura indígena, nos trouxe o Krenak. Então eu costumo dizer isso, Krenak e a Conceição nesse ano são os dois picos assim do nosso picadeiro, assim, os pontos mais altos do nosso picadeiro, e que nos reconecta com as nossas histórias, com as histórias do que é ser brasileiro, dos povos que vieram aqui, inventar uma língua, inventar um país, inventar uma nova humanidade. E foi muito bom te ouvir falar sobre a Conceição, porque você é uma facilitadora do acesso à obra da Conceição, formidável. Eu agradeço imensamente. Obrigado, Aline. Boa noite. Boa noite. Dá tempo de me despedir? Sim, claro, por favor.
Tá, eu agradeço demais o convite, seu, Lelo, né? É um prazer te reencontrar. E também da Flavi, um evento tá maravilhoso, né? Parabéns pela organização. Queria também mandar um abraço, que eu falei tanto meu carinho pelo sul de Minas, e recentemente eu recebi um convite, assim, que me deixou muito emocionada, assim, dos mais emocionantes da minha carreira, que é ocupar uma cadeira na Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, né? E a cadeira que tem como patrona a Carolina Maria de Jesus. Então, isso me honra muito, né? Eu sei que elas estão aí também. Então, um abraço para as minhas companheiras escritoras aí do sul de Minas. E um abraço para Elas vêm todos. de qual cidade se estrutura essa A academia? sede é Poços de Caldas. A Ah, sede que é em Poços de maravilha. Caldas. É uma academia recente, fundada recentemente. Depois vou mandar para vocês a divulgação aí das nossas das novidades, né? Mas tem a FESMIL, né? Que é a sigla, tem lá no Facebook a página, é só seguir também para saber as novidades, né? Elas divulgaram, inclusive, hoje bastante a palestra, eu agradeço muito. E aí, e agradecer a vocês pelo carinho, né, de todos aqui, os elogios, muito obrigada, não consegui ler tudo ainda, mas mandar também um abraço para a Conceição e pedir para que vocês leiam, né, leiam esses escritores e escritoras, né, leiam Krenak também, ouçam, né, participem desses eventos, que eles são presentes mesmo para a gente conhecer os povos originários, né, a nossa cultura. Nós somos um país muito desmemoriado aí, que pouco valoriza, né? Mas estamos aprendendo, que bom, sou otimista. Obrigado, Aline, boa noite a todos. Vocês podem acompanhar tudo que já aconteceu na Flavir no YouTube da Livraria Estação Mercado do Livro, tem lá uma playlist com tudo que já aconteceu, e ali também você pode se inscrever para poder se programar para saber o que vai acontecer daqui para diante. A Flavir segue até domingo, trazendo um panorama aí das águas do sul de Minas, da literatura brasileira, e levando arte e cultura para casa de todos nós, que é onde nós devemos ficar nesse momento, né? É difícil manter o isolamento depois de tanto tempo, mas nós precisamos disso, e a Flavir tem uma programação que busca ajudar nisso. Vamos juntos preservar nossas vidas, nos divertirmos com arte, cultura, com literatura, com teatro, com cinema. Boa noite a todos. www.favir.org